Meus irmãos, qual é o maior perigo que a igreja enfrenta? Qual é o maior desafio que a igreja enfrenta? Será que é o diabo? Será que é a morte, uma vez que Cristo disse que as portas do inferno não vão prevalecer? Será que é o comunismo e as formas que ele vem penetrando dentro da igreja, através de feminismo e outros ismos? Ou será que o perigo está dentro da igreja? Jesus nos ordenou termos extremo cuidado com os perigosos falsos profetas. Eles mostram-se em pele de ovelha, mas não passam de lobos e lobos devoradores. Como que nós podemos julgá-los de maneira segura? Será que há algo em sua natureza que os diferem dos demais? A Bíblia nos ensina algo a esse respeito? Vejamos a continuidade do ensino de Jesus Cristo sobre o julgamento dos falsos mestres, aqui em Mateus capítulo 7, a partir do verso 15, quando a palavra do Senhor nos diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Ilumina-nos com teu Santo Espírito. Tem misericórdia, Senhor, de mim em apresentar a tua santa palavra. Que eu não seja um empecilho. Que a luz do teu evangelho, o poder da tua palavra, a virtude do teu Santo Espírito, possa ministrar aos nossos corações. Tem misericórdia de mim e de todos aqueles que forem ouvir. Nós dependemos de ti e queremos não só ouvir a tua palavra, mas queremos praticá-la para a honra e glória do teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, é o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Como os irmãos viram, basicamente nós vamos continuar o ensino da semana passada. Semana passada nós vimos até a primeira parte do verso 16 e agora vamos prolongar um pouco mais, porque o nosso Senhor, Ele dá bastante ênfase a esse assunto e traz à luz bastante coisa. O nosso Senhor, Ele continua falando sobre o tema do julgamento, que iniciou no início do capítulo 7. Nós estamos naquela parte, como falamos, que podemos chamar de as aplicações do Sermão do Monte, onde Jesus, Ele nos exige uma decisão entre duas portas, dois caminhos, e nós veremos à frente dois alicerces. Na última exposição, nós vimos a respeito dos falsos mestres. Nós vimos que eles são sutis, que eles atrapalham aqueles que estão andando pelo caminho apertado e impedem aqueles que estão à procura da porta apertada, da porta estreita, de acharem. Vimos que precisamos ter muito cuidado porque eles são perigosos e eles vêm disfarçados, eles vêm com boa aparência, com boas atitudes, eles vêm com discursos piedosos. Nós, porém, devemos reconhecê-los biblicamente por aquilo que eles fazem. Notem, Jesus começou e terminou este parágrafo dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. Ele não disse pelas suas obras, pelos seus milagres.
Pelas suas palavras, pela sua vestimenta, mas pelos seus frutos os conhecereis. E essa repetição tem a finalidade de enfatizar melhor a questão que interessava ao nosso Senhor e que deve também nos interessar. Pelos frutos nós saberemos com que tipo de pessoa nós estamos lidando. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros? Nós estamos cercados de falsos líderes, de falsos crentes e de falso ensino, e é algo que tem causado terríveis consequências à igreja do Senhor. Por isso, é urgente que respondamos como identificar um falso profeta. Nós veremos novamente que estes homens, eles erram no seu ensino e erram na influência que eles causam. Afinal de contas, o que alguém crê, ele vive, e o que vive, ele ensina, e conforme ele vive e ensina, ele influencia. Até vimos já que com o tempo uma estrutura comprometida já na base, ela começa a apresentar rachaduras. Assim como uma árvore má produz maus frutos, por mais exuberante que sejam as suas folhas, as suas flores e o seu tamanho. A natureza daquela árvore, ela vai se manifestar exteriormente. Desta forma, nós veremos hoje que mesmo disfarçados de ovelhas, os falsos mestres revelam a sua natureza corrompida através do seu comportamento exterior. Devemos ter cuidado, identificando cada tipo de árvore pelos seus frutos, até que por fim o nosso Senhor as julgue, como diz o texto. Em primeiro lugar, então, pelo fruto que uma árvore produz, sabemos que árvore é. Veja, espinheiros não produzem uvas, muito menos cardos produzem figos. Jesus usa aqui uma forma de pergunta retórica que exige uma resposta negativa. Pode alguém? Pergunta o Senhor. O tom irônico desvenda uma importante mensagem. Conforme o paralelo no Evangelho de Lucas, frutas não nascem de espinheiros e nem uvas de uma moreira silvestre. Cada tipo de árvore dará o seu fruto, conforme a sua espécie. Essa foi a ordem divina para a criação. Lá em Gênesis 1, então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. É algo óbvio, lógico, não tem como nós termos dúvida disso. Mas há aqui um importante paralelo com o ensino que Jesus quer que nós aprendamos. É o fruto da árvore. É a natureza da árvore que vai definir o fruto da árvore. A natureza vai definir o fruto, não é o fruto que vai definir a natureza. Pelo fruto nós podemos identificar e julgar a natureza, compreendem? Mas a natureza da árvore vai gerar o fruto. Assim, costuma-se buscar maçãs numa macieira e goiabas numa goiabeira. E caso alguém tenha a brilhante ideia de subir num pessegueiro atrás de limões, além de ficar frustrado porque não vai achar limões lá, nós temos uma razão para desconfiar da capacidade mental dessa pessoa. Subir numa bananeira para achar pêssego. Não encontrei, eu não sei o que houve. Eu sei, você deve ter reprovado um teste do pezinho. Tiago questiona de outra forma, dando outras alegorias para isso, que designam o mesmo contraste. Tiago diz o seguinte: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Óbvio que não. E ele continua da mesma forma: uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Você não chega no mar com sede e pega e toma um pouco daquela água, porque ela é salgada. Ao mesmo tempo, se você estiver perto de uma nascente, você pode tomar, porque esta será doce. O que pode ocorrer é um engano sobre o fruto.
E não só pode ocorrer, como ocorre. Veja, de longe, pequenos bagos escuros de uma amora preta podem ser confundidos com uvas. Você olha de longe, eu acho que tem uva ali, mas são amoras pretas. E as flores de determinados cardos podem enganar e fazer nós pensarmos que figos estão crescendo ali. Mas veja também, nenhum deles engana por muito tempo, e o mesmo acontece com as pessoas. As pessoas enganam por um tempo, mas não conseguem enganar por muito tempo, ou ao menos não conseguem enganar por todo o tempo. No fim, o fruto do indivíduo, não só o que ele faz, mas tudo o que diz e o que faz, revela o que ele é. Creio que sobre esse ponto nós não devemos ter dificuldades. Mas para desenvolver a doutrina, nós devemos entender que este princípio é verdadeiro no mundo natural e no mundo espiritual. Tão certo como não se colhem uvas, que é um fruto nobre, de espinheiros, que é uma erva daninha, nem figos, que são muito preciosos, dos abrolhos, que são uma praga, assim também aquilo que glorifica a Deus não procede de um falso profeta. Em segundo lugar, Jesus nos ensinou que todo homem produz de acordo com a sua natureza, diz Spurgeon. Ele não pode fazer o contrário. O homem não pode produzir diferente da sua natureza, assim como uma árvore não pode produzir um fruto diferente daquele que a sua natureza designa. Ao final, o que importa é discernirmos os frutos de alguém para sabermos se ele é um falso profeta. E aqui, meus irmãos, nós devemos cuidar com definições errôneas daquilo que nós cremos ser um cristão. Nós já vimos isso no próprio Sermão do Monte. Não podemos conhecer um falso profeta pelas obras que um hipócrita pode imitar. Muitas vezes nos enganamos com obras que hipócritas podem fazer. Há certas coisas que hipócritas podem fazer, entre as quais estão o jejum, as orações, as esmolas. Nós não podemos julgar alguém por essas coisas que podem ser imitadas. Se não pudessem também fazer essas coisas, o Senhor não nos teria alertado e dito o seguinte: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Mateus 6. Jesus alertou contra o tipo mais traiçoeiro de falso mestre, aquele que usa máscara, o hipócrita. Tais hipócritas não se parecem com falsos profetas. Por isso nós temos que cuidar. Ele é um homem de oração. Ele é generoso nas ofertas. Ele é até magrinho de tanto fazer jejum. Não quer dizer nada. Jesus dá aqui uma boa referência para nós discernirmos. Veja, a questão não é a aparência, nem da árvore, nem do seu fruto. O que importa é a qualidade. A qualidade, aquilo que demonstra a sua verdadeira natureza. E quando eu digo qualidade, a gente tem qualidade como um sinônimo de bom já imediato. Mas qualidade é um distintivo do que é. A qualidade do limão é ser azedo e a qualidade do limoeiro é produzir limões. Corremos o risco de sermos enganados por muitos que tentam fazer-se passar por cristão, e somos enganados. Eles somam certas coisas à sua vida, acrescentam certos trejeitos, certas palavras, certas roupas, podem fazer até os exercícios de falsa piedade que eu falei, como esmolas, como oração, como jejum, mas a sua natureza continua a mesma. Eles continuam espiritualmente mortos e frutificam conforme a sua natureza caída. Eles vêm às nossas igrejas, carregam as suas Bíblias debaixo do braço, falam as palavras corretas, mas têm a mesma natureza de antes. Não mudou a natureza. Não podemos discernir o que se passa no coração das pessoas, pelo menos não antes que tal árvore frutifique. O Senhor ensina isso em outro lugar. O que sai
dela nos fará reconhecer o que a motiva interiormente. É pelo fruto que nós reconhecemos a árvore. Aquilo que um homem faz está intimamente ligado com o que ele é em sua essência. A essência vai dizer aquilo que ele faz. Portanto, eis o teste supremo, a qualidade dos frutos. Que tipo de fruto? O teste para toda árvore é o fruto que ela apresenta. Mas como discerni-los? Eu creio que nós podemos ver isso de forma negativa e positiva. Dito diferente, dito de outra maneira, uma macieira, para ser macieira, em primeiro lugar, negativamente, ela não pode produzir laranjas nem bananas. Correto? Até aqui? É a forma negativa de nós olharmos. Em segundo lugar, de forma positiva, para uma macieira ser macieira, ela tem que produzir o quê? Maçãs. Essa é a forma positiva. E eu quero destacar esses pontos em 3 áreas, onde podemos julgar os frutos dos falsos mestres, que é no ensino, no seu caráter e na sua influência. Disse o Senhor o seguinte: considerem uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo quê? Pelo seu fruto, nos diz o Senhor no capítulo 12. E ele continua: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Por quê? Pois a boca fala do que está cheio o coração, a essência sai pela boca, assim como o fruto mostra a essência da árvore. O termo fruto geralmente inclui muito mais coisas do que ensinos. À luz do uso feito por João Batista, por exemplo, comecem a dar frutos dignos do arrependimento, pelo próprio Jesus, por Paulo e por outros, ele indica igualmente que frutos, além de ensino, condiz com a vida e a conduta da pessoa. Vejamos primeiro então o ensino. A primeira coisa que deve ser analisada em qualquer ensino teológico é se ele realmente glorifica a Deus. Calvino disse o seguinte: a qualidade do ensino tem o primeiro lugar, e ele continua: com frutos, o modo de ensinar também está incluído, pois Cristo provou ter sido enviado por Deus ao dizer que não estava procurando a sua própria glória, mas a glória do Pai que o tinha enviado. João capítulo 7. Independentemente da religião que professam, se o Deus de uma pessoa, o Deus que eles servem, está no seu ventre, se eles só pensam em coisas terrenas, não são verdadeiros amigos do nosso Senhor Jesus Cristo, nem da cruz de Cristo. Ensinos que exaltam o homem, que são mais centrados no homem do que centrados em Deus, que são mais antropocêntricos do que teocêntricos, são uma avenida pavimentada para um dos maiores males que afligem a humanidade, que é o orgulho. A base do orgulho é centralizar as coisas no homem. Observem as fotos de homens em fachadas de igreja. O nosso Senhor nos lembra aqui que se alguém não é humilde, então cumpre-nos usar de cautela a respeito desse alguém. Se alguém não é humilde, nós já temos que colocar um ou os 2 pés atrás. Não podemos esquecer também daquilo que nós vimos na última semana. Aquilo que não é falado, aquilo que não é dito, é tão ou mais importante do que aquilo que é ensinado. ênfases desequilibradas no amor de Deus, esquecendo que Deus também é justiça perfeita, são exemplos de erros de ensino de falsos profetas. Há ainda outro perigo de centralizar a doutrina no homem. Aquele tipo de ensino faça ou seja. 5 coisas para você ser um cristão abençoado, 10 coisas para você ser um cristão cheio do Espírito Santo, 8 coisas para você...
Ou aquelas pregações, faça isso, nós temos que fazer isso, seja isso, você tem que ser isso. Note, uma ênfase desequilibrada nesse aspecto diminui a soberania de Deus diante da responsabilidade do homem e faz com que a religião cristã se torne apenas um tipo refinado de humanismo, onde certas atitudes, sejam morais, exercícios espirituais, são feitos pela força do homem, pelo braço da carne, e não efetuado pela ação do Espírito Santo de Deus, que efetua em nós o querer e o realizar. A pregação bíblica diz que Deus transforma, não que nós nos transformamos. Deus nos faz, não que nós somos ou viemos a ser pelos nossos próprios esforços. Deus nos transforma, não que nós passamos a ser porque fizemos isso ou aquilo. Lutero nos ensina algo muito importante aqui, prestem atenção. Ele diz o seguinte: as obras tornam alguém justo ou mau perante os seus semelhantes. Isto é, elas mostram exteriormente quem é justo ou mau. Como diz Cristo, pelos seus frutos os conhecereis. Mas preste atenção aqui, mas isso tudo é apenas aparente e exterior. Muitos perderam o rumo certo ao se deixar guiar por isso, passando a escrever e a ensinar como se deve fazer boas obras e como será possível tornar-se agradável a Deus. E aí saem esses manuais de 5 coisas para você fazer, de 8 coisas para você fazer. E o ensino fica naquilo ali, no que você tem que fazer. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender, me humilhar, ir ao pó e ao Senhor que vai refazer esse vaso que Ele quebrou nas suas próprias mãos e vai refazer como vaso de honra. Não é o vaso, é o oleiro que faz. Continua ele. Ninguém, porém, se torna agradável a Deus ou bem-aventurado por meio de mandamentos ou obras. Não são obras que nos fazem aceitáveis a Deus. Não perdi o termo exato. Não são obras que nos fazem aceitáveis a Deus. Não são obras que nos tornam agradáveis a Deus. Não é por meio de mandamentos. O que nós temos aprendido a respeito dos mandamentos? Que eles são bons, perfeitos, santos, que nós temos a responsabilidade ainda de andarmos debaixo desses mandamentos como nossa regra de fé e prática. Mas os mandamentos, eles não salvam, eles não purificam, eles apenas condenam. Continua Lutero. Ninguém se torna agradável a Deus e bem-aventurado por meio de mandamentos e obras, mas pela palavra de Deus. E nós vamos ver isso mais à frente entre os dois construtores. Um construiu sobre a palavra e o outro não. A palavra de Deus, isto é, pela promessa da sua graça e pela fé que Ele mesmo dá, a fim de que prevaleça o quê? A glória divina, não a força do homem. Acho irritante quando eu ouço aqueles crentes dizer assim: desde que eu me converti eu não minto mais. Desde que eu converti eu não roubo mais. Eu faço, eu fiz, eu me converti. O teste mais íntimo é o do caráter, pois envolve o andar junto. Como que nós vamos definir o caráter de um falso mestre? Andando junto. Quando não é possível, mesmo à distância, acompanhando por certo tempo as atitudes dessa pessoa. Nós estamos numa época de redes sociais e todo mundo escancara. E por mais que tente maquiar uma vida espiritual, quem tem bons olhos, para bom entendedor, meia palavra ou meio meme basta. Somente as ações que revelam o caráter são um teste válido para esses homens. Nem pregação, nem mesmo milagres são indicação suficiente da sua genuinidade. O caráter comprobatório de todo milagre deve ser decidido por meio do caráter daquele que realiza. Fulano é homem de Deus porque ele realizou milagres. Não, senhor.
Aquele milagre é de Deus, se fulano é um homem de Deus. Eu quero saber o caráter de quem realizou. Evidente que isso tudo sempre norteado pelas Escrituras Sagradas. O ensino contrário às Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres diariamente, diz uma das máximas do Lutero, né? Um dos axiomas dele. Da mesma forma, um caráter corrupto é motivo para julgar alguém como falso mestre, ainda que chovam milagres na vida dessa pessoa. Devemos observar como é o caráter daquela pessoa que se arvora ser um mestre, um crente. Como que ele se comporta cotidianamente? Como que é o dia a dia dele? Obras más. E hoje eu estou de Lutero aqui, mas é que Lutero fala disso aqui de uma forma maravilhosa. Vou citar ele de novo. Ele diz o seguinte, prestem atenção: obras más jamais fazem de alguém uma pessoa má. Prestem atenção, parece que eu vou me contradizer. Obras más jamais fazem de alguém uma pessoa má, mas alguém que é mau realiza obras más. Devemos considerar o fruto que é produzido natural e genuinamente por uma árvore de forma constante e abundante. Qual é a grande importância disso? Todos nós somos pecadores. Aí você vai na minha rede social, por exemplo, amanhã, vê que eu dei um trupicão lá em alguma coisa e vai dizer, esse é um falso mestre. Genuinamente, constante e abundante. Os homens não são conhecidos através de atos particulares, mas pelo curso e teor da sua conduta, pelos atos praticados com maior frequência, ensinou o puritano Matthew Henry. Porque é a mesma coisa um ato bom. Você pode ver um cara que é um servo do diabo, mas ele fez alguma coisa boa, é um homem de Deus. Não, isso é um ato isolado. Nós temos que ver os atos praticados como frequência. Pode-se enganar todo mundo por um tempo, mas não por todo o tempo. Jesus afirma que o ser humano não poderá conservar a aparência por muito tempo. Isso é fato, a gente vê isso. Inclusive, se nós formos um pouquinho honestos, nós vamos testemunhar que de quando em quando e muito constantemente tentamos dar testemunho da nossa falsa espiritualidade e rapidamente nós tropeçamos nas nossas próprias pernas. Há de chegar a época do fruto, cedo ou tarde há de se revelar a sua verdadeira situação, a verdadeira situação da árvore, a verdadeira situação deste homem, se é ou não um falso mestre. Não há necessidade de nós vermos os corações, mas basta aguardar para que frutifiquem, e pelos frutos o coração humano se revela. Pelos frutos. Toda doutrina e teoria podem ser assim julgadas. Se nós colhermos uvas deles, eles não são espinheiros. Se eles não produzem nada além de abrolhos, eles não são figueiras, escreveu Spurgeon. O que nós devemos procurar como verdadeiro fruto do verdadeiro crente são as características do crente, aquelas coisas que definem os distintivos de um crente, aquilo que define o que é um cristão, aquilo que nós vimos no Sermão do Monte e nós chamamos de bem-aventuranças. Somente o crente é capaz de exibir as beatitudes, as bem-aventuranças, porque somente o crente, ele é um bem-aventurado. Ele não faz para ser, ele não segue 5 ou 9 sejas, ele é. Ele foi transformado por Deus, ele teve a sua natureza regenerada pelo poder e obra do Espírito Santo de Deus. Uma árvore boa deve produzir bom fruto, e é impossível que assim não seja. É isso que o nosso Senhor está dizendo. O indivíduo que possui em seu interior a natureza divina necessariamente produz bom fruto. O bom fruto escrito nas bem-aventuranças, escreveu o Dr. Lloyd Jones. Ele é um homem de Deus,
Ele é um homem espiritual, porque ele se inclina para as coisas do Espírito. A produtividade significa semelhança com Cristo. Os frutos produzidos, as bem-aventuranças que vão transparecendo, que vão sendo distintiva na vida do crente, são algo que demonstram a nossa semelhança com Cristo Jesus, o que Paulo mais tarde designou como o fruto do Espírito. Qual é a função do Espírito? Apontar a Cristo Jesus. Sendo assim, sempre que nós vemos em um mestre a mansidão e a humildade de Cristo, o seu amor, a sua paciência, a sua bondade, a sua delicadeza, o seu autocontrole, nós temos motivo para considerá-lo verdadeiro e não falso. Devo essa ao Stott. Paulo escreveu o seguinte: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos, eles devem ser vistos na vida daquele que se diz crente. Veja, eu já falei sobre isso, mas vou reforçar. Veja que é o fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito. Assim como as bem-aventuranças são todas características descritivas do crente, toda essa listagem de qualidades descrevem o fruto do Espírito Santo. Para fazer uma comparação bem rasa, mas para ilustrar para os irmãos, podemos pensar numa tangerina. O fruto é a tangerina. Cada um dos gomos é essa listagem. Se você tiver um dos gomos, você não pode dizer que tem um fruto. Você não tem o fruto. E não são os frutos porque você tem vários gomos, mas o fruto. Um fruto apenas. Dito de outra forma, o Espírito Santo frutifica um fruto, com todas essas características no crente, que só é crente porque possui essas características de bem-aventurado, como nós vimos, em alguma medida. Não é que você é um suprassumo agora do universo, mas em alguma medida, todas essas características se demonstram, e você, com fome e sede de justiça, que é uma delas, quer desenvolver e quer crescer, e nunca está satisfeito com o estado de santidade que apresenta, porque você sempre se compara com Cristo e não com o homem. Você não fica se medindo, sou melhor que aquele, sou pior que esse. Você olha para Cristo Jesus e diz, Ele é santo, 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 e a minha obrigação é ser igual a Ele, e eu só posso ser igual a Ele através do poder do Espírito Santo. Então, Senhor, vivifica-me, transforma, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Dá aquilo que tu pedes, exige o que tu quiseres. Essa pluralidade de dádivas é o bom fruto que qualifica uma boa árvore. Por outro lado, sempre que estas qualidades estão ausentes, sempre que as obras da carne estão mais aparentes do que o fruto do Espírito, especialmente a inimizade, a impureza, a inveja, a autoindulgência, devemos suspeitar que o profeta é um impostor, por mais pretensiosos que sejam as suas reivindicações, e por mais plausíveis que sejam os seus ensinamentos, e por mais que possam até mesmo fazerem sinais e maravilhas. O terceiro fruto refere-se à sua influência. Nós temos que nos perguntar que efeitos os seus ensinos estão produzindo nos discípulos. Às vezes não aparece imediatamente, apenas mais tarde nós percebemos os seus resultados e que esses resultados foram desastrosos. Portanto, esse sem dúvida é o fruto mais demorado a ser observado. É um meio de provar a doutrina, é observando aquilo que produzem, as consequências que geram a vida da igreja. Qual é o testemunho do grupo que aderiu a tal doutrina, a tal movimento, a tal novidade? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. São eles piedosos, humildes, caridosos? Eles buscam a santidade e o amor bíblico?
Ou os seus adeptos são orgulhosos, mundanos, provocadores, são negligentes, injustos e exigentes, são descuidados, revolucionários e perturbadores da ordem pública, são progressistas, questionam os dogmas bíblicos, são tímidos em defender uma verdade, a existência de uma verdade absoluta, toleram por acaso conceitos elásticos a respeito da sexualidade, promovem ganância, revolta, abandono e afastamento da família. Como se comporta a comunidade que se junta à sua volta? É como se nós olhássemos o pomar que nasce ao redor dessas árvores. Qual comunidade surgiu em torno desse ensino? Eu sempre falo isso, ideias têm consequências e muitas vezes desastrosas, mesmo aquelas ideias embaladas em boas intenções. Sempre que vier a hora da decisão entre o mundo e a igreja, e esta pode vir todos os dias, não apenas em questões importantes, mas às vezes naquelas questões simples que parecem irrisórias, sempre vai se mostrar o que está podre e o que não está podre. A árvore má não significa uma árvore estragada ou deteriorada, porque essa árvore não poderia dar fruto algum. A questão aqui não é entre dar ou não dar fruto. A questão é que ambas dão conforme a sua natureza. Essa é a ilustração de Cristo. Tanto a árvore boa quanto a árvore má se assemelham entre si, assim como o crente verdadeiro e o crente professo. Não é que um dá fruto e o outro não dá. Os dois dão. Ambos dão, mas um fruto não é bom. Ambas parecem perfeitamente saudáveis, e é apenas pela qualidade do fruto que nós podemos e devemos julgá-las. Estas são as maneiras de julgar que eu vejo pertinentes aqui ao texto. Antes de nós passarmos às aplicações, às formas de praticar, nós precisamos lembrar de algo muito importante que eu só ventilei e eu quero falar mais a fundo. Ninguém pode mudar sozinho a sua própria natureza. Ninguém pode mudar sozinho a sua própria natureza. O profeta Jeremias disse o seguinte: será que o etíope pode mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Continua ele: assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Jeremias 13. Nosso bom amigo Lutero ensinou o seguinte: as árvores devem existir antes dos frutos. É algo bobo, mas é o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Primeiro vem a árvore, depois vem o fruto. Assim também o ser humano tem de ser justo ou mal anteriormente em sua pessoa, antes de realizar obras boas ou obras más. Por isso que eu falei ainda há pouco, e suas obras não o tornam bom ou mal, mas sim ele próprio é quem faz obras boas ou más. Compreenderam isso? É a natureza aflorando, sai naturalmente. Assim, uma árvore má não pode dar bom fruto, mesmo que queira dar bom fruto, mesmo que se esforce para dar bom fruto. Ela somente vai poder frutificar conforme a sua natureza. É por isso que o falso crente, ele começa empolgado, ele ouve alguma coisa, ele sai no braço da carne tentando fazer aquilo com todas as suas forças. E o que acontece? Ele não consegue. E aí ele desiste, ele diz que não funciona, ele acaba dando mau testemunho. Porque é impossível. A ênfase do texto é sobre a natureza da árvore. O fruto é só consequência da natureza interior. O fruto é somente aquilo que permite que nós julguemos e classifiquemos a árvore de maneira exterior. Mas é a natureza que irá determinar qual é o fruto possível de ser gerado. E por isso, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão.
Em outro lugar, o Senhor afirmou o seguinte: o que entra pela boca, não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Aquilo que transborda do interior, da natureza, da essência do homem, é o que confirma o que ele realmente é. E qualquer mudança, de dentro para fora, ela só pode ser feita pelo Espírito Santo de Deus, pois somente Ele pode mudar a natureza do homem. Se o homem é impuro, ele só pode produzir ervas daninhas e espinhos, como Jó 14 nos ensina. Quem pode extrair algo puro da impureza? Não dá. Há uma conexão vital entre o que um homem é e o que ele faz. Na realidade, o homem é o que faz e não o que pretende ser. Se dá bons frutos, a árvore é boa. Se dá frutos ruins, a árvore é ruim. É inconcebível que uma árvore boa dê frutos ruins ou que uma árvore ruim dê frutos bons. Essas são as palavras de Cristo. É inconcebível. Não pode. Portanto, se a natureza não for transformada por Deus, ninguém poderá mudar o fruto que a sua natureza pode produzir. Se você não é um bem-aventurado, você jamais produzirá uma bem-aventurança, um fruto do Espírito, ou fruto do Espírito. Assim como uma bananeira se esforçando, jamais vai poder dar uma maçã. Ela só vai poder dar banana. Uma pessoa, ela deve ser boa e justa antes de poder realizar alguma boa obra. Obras boas e justas jamais fazem de alguém uma pessoa boa e justa. Mas alguém que já é bom e justo realiza obras boas e justas. Nós podemos confundir uma maçã. Nós podemos ver um cacho de uvas pendurado em um espinheiro. Da mesma forma, nós podemos ver uma boa verdade, ou uma boa palavra, ou uma boa ação encontradas em um homem mau. Mas nós temos que ter certeza que essas coisas nunca nasceram ali. Ensina o puritano Matthew Henry. Você pode chegar numa bananeira e colar lá com uma fita um monte de maçã e chamar, deu maçã. Não, ela não nasceu ali. É isso que ele está dizendo. Assim, quando nós vemos alguma coisa boa numa pessoa que é má, né? Quando a gente diz, o ímpio só peca, aí todo mundo fica escandalizado, como se ele fosse um assassino por natureza, né? E mata todo mundo, e é o mais depravado. O que é depravação total, corrupção total? É que ele não pode fazer algo bom, porque mesmo o bom que ele faz, não faz para a glória de Deus. E assim sendo, não é considerado um fruto do Espírito. Prestem atenção nessa citação de Agostinho que eu achei muito boa. Prestem atenção. Em suma, enquanto alguém é mau, não pode dar bons frutos, pois se desse frutos bons, já não seria mau. Por isso pode dizer-se com toda a verdade que a neve não pode ser quente, pois que, assim que começa a ficar quente, já não lhe chamamos neve, mas chamamos água. Pode suceder, sim, que o que já foi neve já não o seja, mas não que a neve seja quente. Igualmente, pode suceder, sim, que o que já foi mal já não o seja, mas não que o que é mal faça o bem. Compreenderam? Quando muda a natureza, muda o fruto. E o que o homem é, designará o seu fruto. O destino da árvore má é futuro, mas é certo e é terrível. Se não produz bom fruto, diz nosso Senhor, será cortada, derrubada e atirada, lançada no fogo. No Antigo Testamento havia um poderoso critério para se identificar um falso profeta. Mesmo que houvessem acertos, se esse cara buscasse separar o povo do Deus verdadeiro, ele era um falso profeta, que produzia apenas um fruto de boa aparência, porém estragado. Nós encontramos esse ensino em Deuteronômio 13, diz lá o seguinte: se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhe anunciar um
sinal miraculoso ou um prodígio, e se esse sinal ou prodígio que ele falou acontecer, vejam, até aqui tudo bem, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, diz o Senhor: não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos, obedeçam-lhe, sirvam-lhe e apeguem-se a Ele. No passado, diz Pedro, na sua segunda carta, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esse é o ponto. Repentina destruição. Ela é futura, mas é certa. Um falso mestre pode granjear adeptos e iludir alguns incautos, mas o juízo chegará a eles. E o dia do juízo concluirá então a diferenciação, quando as árvores não frutíferas serão cortadas e queimadas. Estas são as maneiras de julgar segundo o texto. Sendo verdadeiro que ninguém pode mudar a sua natureza, e que uma má natureza, com uma má natureza ninguém pode produzir um bom fruto, e que aquele que não produz bom fruto será derrubado e queimado, devemos, portanto, saber como colocar essas coisas em práticas com o auxílio do Espírito Santo. Que Jesus nos ensinou que nós devemos praticar aqui. Antes ainda das aplicações, preciso dar um alerta. Essa advertência de Jesus, diz Stott, não nos incentiva a ficarmos desconfiados de todos ou a adotarmos como passatempo o esporte indecoroso de caça à heresia. Antes, isso é um lembrete solene de que há falsos mestres na igreja e que nós devemos ficar em guarda. O que importa é a verdade, pois Deus é a verdade e esta verdade edifica a igreja de Deus, enquanto o erro é demoníaco e destrutivo. Se damos importância à verdade de Deus e à igreja de Deus, temos de levar a sério as advertências de Cristo, mas não fomos agora ungidos a caçadores de heresia. Nas aplicações, em primeiro lugar, nós devemos cuidar-nos. Essa é a exortação. Cuidar-nos, diz o Senhor ali, acautelai-vos. Cuidado, com esmero. Devemos cuidar com aquilo que ouvimos. Como eu falei semana passada, a ignorância não será desculpa. Nós temos as Escrituras sagradas e nós devemos consultar nas Escrituras sagradas tudo aquilo que nós ouvimos para vermos se de fato é assim e para retermos apenas aquilo que for bom. Pois, como eu disse, pouco importa se nós fomos guias ou guiados. Os erros dos nossos ministros não justificam os nossos próprios erros. Os meus erros não justificam os erros de vocês. Se um cego guiar o outro, ambos cairão no abismo. É consenso que a pior ameaça ao cristianismo não é exterior, mas é interior. É dentro. A maçã estragada lá fora não tem problema, a gente consegue se defender, mas quando ela está dentro do cesto, ela contamina as outras. São os falsos mestres e falsos crentes que são a maior dificuldade e o maior inimigo de uma verdadeira espiritualidade. Eles avançam com uma versão deturpada e acessível do cristianismo mundanizado. Parece crescentemente evidente que a explicação do presente estado da cristandade pode ser encontrado no seio da igreja e não fora dela, disse o Dr. Jones. Portanto, meus irmãos, acautelai-vos. Se não devemos ser caçadores de heresias, também não podemos ser omissos, nem tímidos a respeito dessas coisas.
Jesus, ele mudou as metáforas de ovelha e lobos para árvores e seus frutos, e da roupagem das ovelhas que um lobo poderia usar para o fruto que uma árvore deve dar. Fazendo isso, ele passou do risco do não reconhecimento, de nós não reconhecermos um lobo travestido de ovelha, para meios de conhecimento. Nós devemos conhecer os frutos que a árvore dá. Embora certamente possamos confundir muitas vezes um lobo e uma ovelha, ele nos diz que nós não podemos cometer o mesmo engano com uma árvore. Dito de forma mais claro, como se os senhores tivessem 8 anos, se você está na frente de uma bananeira, você não vai achar uma maçã. E se você achou ali uma banana, você tem que saber que ali é uma bananeira. Devemos observar com atenção o que ouvimos, devemos observar com atenção com quem andamos, quem seguimos. Afinal, quem desejaria construir o seu ninho numa árvore que está prestes a ser cortada? Já pensou se o passarinho soubesse que a árvore vai levar uma machadada? Ele não ia fazer o ninho ali. Quem é que vai colocar uma árvore estéril como centro do seu pomar? No centro do pomar vai colocar a mais vistosa. Palavras do Spurgeon. Temos questionado, meus irmãos, aquilo que nos ensinam. Temos conferido com as Escrituras. Temos observado o caráter daqueles que se dizem irmãos e propõem-se a andar conosco. Temos de reconhecer as árvores pelos frutos, e o Senhor faz uma sugestão para separar o genuíno do perigoso. Jesus nos deu elementos para reconhecermos um falso profeta quando nós o vermos. Um falso profeta não é apenas um lobo, mas é uma árvore má. E por ser uma planta venenosa, nenhum fruto nutritivo pode ser colhido dele. Não adianta você ficar tentando desculpar a pessoa, dizendo, não, mas de vez em quando sai uma coisa boa. Não! Quando sai alguma coisa boa é porque foi colocado ali, não nasceu ali. Falso profeta não é apenas alguém que quer destruir-nos, mas pode ser alguém que, através das suas boas intenções e ensinos errados, irá deturpar tudo o que foi construído. Muitos correrão toda a carreira cristã no auto-engano. Muitos farão muitas coisas, dirão muitas coisas, talvez operem muitos sinais, mas nada disso tem valor se naquele dia final ouvirem do nosso Senhor: nunca vos conheci, afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adiantou de nada tudo que foi falado, tudo que foi feito, todos os sinais e maravilhas. Por mais que naquele dia digam: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não realizamos muitos milagres. Notem, eles nunca tiveram a sua natureza transformada, nunca entraram pela porta estreita, nunca andaram verdadeiramente pelo caminho apertado, e uma simples reivindicação de estar unido a Jesus, ou mesmo o uso do seu nome no seu ministério, não é o bastante, se nós não o conhecemos de fato. Temos base para reconhecer um falso profeta? Eu acredito que temos, diante de tudo que foi explicado. Mas nós temos reconhecido o falso profeta? Ou qualquer um que fale em amor nós já consideramos um cristão? Qualquer um que opere um sinal nós já chamamos de homem de Deus? Qualquer um que acertou alguma predição nós consideramos um profeta? Qualquer um que se mostre homem de oração, de jejum e de ofertas nós já consideramos um irmão? Nós devemos julgar os seus frutos, caráter, ensino e influência. Esses são os bons frutos que não podem ser fabricados por uma árvore má. Nós devemos também nos examinar, em segundo lugar, nos examinar o que nós temos produzido, bons frutos ou maus frutos. O que os outros podem dizer sobre nós, aqueles que andam conosco dia a dia, o que eles podem dizer de nós. Nossas esposas, maridos, filhos, eles também veem durante a semana o cristão de domingo na igreja de manhã? Irmãos, o que Deus pode dizer de nós? O que Deus dirá de nós quando os livros forem abertos e nós estivermos diante dele?
Qual a nossa influência sobre os outros? Como nós temos influenciado as pessoas? E isso indica que tipo de árvore nós somos. A nossa natureza foi de fato mudada? O que o nosso dia a dia revela sobre a nossa natureza? Aquilo que nós somos interiormente tem sido exposto exteriormente ao longo dos dias? Lloyd Jones diz o seguinte: como nós nos deixamos desmascarar, como proclamamos quem realmente somos através dos nossos atos irrefletidos. É muito fácil, quando você está na frente do pastor, você veste aquela máscara de espiritualidade, e não se engane, o pastor também veste a dele, e ambos ficam fingindo espiritualidade um para o outro. Mas o legal é andar junto, o legal é andar junto com o irmão do lado, aquele irmão que ora, né? Aquele irmão que jejua, que dá uma oferta gorda. Vamos andar com ele, vamos ver como é que ele é fechado no trânsito, vamos ver o que ele assiste, vamos ver como é que ele reage quando os outros lhe fazem mal, vamos ver o que ele reage quando ele vê alguém em necessidade, vamos ver como ele reage quando ele dá um tropeção. Ah, mas um tropeção é difícil, né? Mas e quando ele dá o segundo? E quando ele dá o terceiro? Ele sempre age igual? Eu creio com o que foi dito até agora, eu posso chamar todos nós ao arrependimento. Todos nós falhamos, mas lembre, somente Deus pode mudar a natureza. Eu faço das palavras de Spurgeon a minha oração: Senhor, permita-me lembrar que devo me julgar por essa regra. Faz de mim uma verdadeira árvore frutífera. E eu oro que o Senhor faça de cada um dos senhores uma verdadeira árvore frutífera com bom fruto. É para Ele que nós devemos implorar misericórdia, e é nele que nós encontramos a segurança da graça e o cuidado da filiação. Notem o que eu vou falar: o fruto é natural ao sobrenatural bem-aventurado. Vamos entender isso. O fruto nasce naturalmente, não é por força, não é no braço da carne, no bem-aventurado. Mas o bem-aventurado é um homem sobrenatural, porque foi regenerado por Deus. E o fruto que ele gera no poder de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. Se você força um fruto, você é um espinheiro querendo dar uvas. O fruto nasce naturalmente, é o interior do homem que se revela exteriormente, e somente uma natureza regenerada pelo Espírito Santo pode frutificar o fruto do Espírito. Pois o fruto é do Espírito, o fruto não é da carne, o fruto não é nosso, é o fruto do Espírito, é Ele que frutifica. Falsos profetas forçam, fingem, mas não podem produzir nada além de espinhos. É Deus, em sua infinita misericórdia, que promove bons frutos em pessoas como nós, que se abandonadas à própria sorte, não produziríamos mais do que ervas daninhas. Portanto, ao se analisar, não pense em tenho que fazer tal coisa e tal coisa para ser crente. Mas pense naquilo que você é, naquilo que você faz, naquilo que você crê, no que você ensina, no que você deseja, no que você almeja. E não encontrando o fruto, peça misericórdia. Por fim, eu desejo trazer um consolo aos irmãos. Nós temos dado algum fruto. Matthew Henry diz que Deus coloca tesouros em vasos de barro, mas não em vasos corrompidos. Somente o crente recebeu o Espírito Santo, e somente o Espírito Santo pode gerar no bem-aventurado o fruto do Espírito. Temos algo em nós de humildade de espírito? Lamentamos os nossos pecados? Mostramos-nos mansos? Temos fome e sede de justiça? Somos pacificadores? Temos um coração limpo? Temos demonstrado amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Irmãos, se temos demonstrado esses bons frutos em alguma medida, por menor que possa parecer, glorifiquemos a Deus.
São bons frutos que só boas árvores podem dar. São bons frutos que somente um Pai misericordioso pode gerar nos seus filhos através do poder do Espírito Santo. Se essas características não nos descrevem, arrependemo-nos hoje. Peçamos a Deus perdão, porque Ele é rico em perdoar. E que Ele tenha misericórdia de todos nós e mude nossa natureza e nos transforme em boas árvores à imagem do Seu Filho. E que assim possamos então, abundantemente, no poder do Espírito Santo, gerar bons frutos. Tenhamos uma certeza: Deus é justo e as árvores más serão por fim condenadas. Hoje nós podemos sentir o mal e a influência dos falsos mestres, mas não será para sempre assim. O mundo pode aplaudir falsos profetas, eles podem ser admirados hoje, porém o esplendor de nada valerá naquele dia. Por mais que possamos ser iludidos pelos falsos profetas, Deus é juiz e a Deus nunca se pode enganar. Deus nunca se deixa enganar. Se você sofreu nas mãos de falsos mestres, agradeça a Deus. Agradeça porque os seus olhos foram abertos. Se você entende isso, é porque os seus olhos foram abertos. E eles, deixa com Deus, eles terão o que merecem. Se você se condói com tantos falsos profetas pela igreja hoje, descanse na soberania de Deus. Eles estão zombando do nome de Deus e serão condenados por isso. Se você se enxergou um falso crente e hoje entendeu isso, arrependa-se. Arrependa-se, peça perdão e alegre-se. Porque se isso aconteceu com você, é o Pai que está lhe chamando. Arrependa-se e entregue-se àquele que tem poder para julgar e para derrubar as árvores infrutíferas. Tenhamos toda a certeza de que Deus é zeloso pelo seu nome e que mesmo os falsos mestres, mesmo que eles disfarcem a sua natureza, Deus mostra quem eles são pelos seus frutos, porque Deus é gracioso, Deus nos avisa do perigo, Deus nos testa com falsos profetas para calibrar, para afinar a nossa atenção às doces doutrinas do Evangelho e a nossa dependência dele. Por fim, Ele vai separar as ovelhas dos lobos, as árvores más das árvores boas, os crentes falsos dos falsos profetas e os crentes verdadeiros. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós. Sonda-nos. Conhece os nossos corações. Revela a nós os nossos corações. Mostra a nós a nossa impiedade. Mostra a nós as áreas que têm que ser consertadas. Ajuda-nos, Senhor. Glorifica o nome do Teu Filho em nossas vidas. Senhor, naqueles que estão entendendo essas coisas pela primeira vez, que o Teu Santo Espírito possa germinar a boa semente do Evangelho e crescer, e desenvolver e frutificar. Naqueles que viram que têm se enganado até hoje, que possam se arrepender e depender de Ti para uma mudança de natureza, para que não ouçam a maldição no último dia. Para aqueles, Senhor, que têm lutado, têm buscado com todas as suas forças, mas têm cansado, renova as suas energias e mostra a eles que não é pelo braço da carne, mas pela força do Teu Santo Espírito que eles irão perseverar. Aqueles que já manifestam, em alguma medida, as suas bem-aventuranças e o fruto do Espírito, mas não estão contentes, se acham muito aquém da Tua santidade. Que bom que assim seja, Senhor. Mas confirma em seus corações, consola os seus corações, porque se há algum bom fruto sendo gerado, esse fruto só pode dar numa árvore boa, que foi regenerada por Ti.
Ajuda-nos em todas essas coisas, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos a ficarmos de olhos abertos e não sermos influenciados por falsos mestres, por falsos profetas, para não perdermos tempo com crentes falsos. Nos ajuda a acharmos os Teus filhos e proclamarmos a eles o Teu Evangelho. Nos ajuda a cuidar das verdadeiras ovelhas do Teu rebanho. Nos ajuda a ouvir os verdadeiros pastores do Teu rebanho. Tem misericórdia de cada um de nós, é o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.